precisa mais de sinal. Deus já te deu a palavra, Deus já te deu unção, Deus já te deu unção, Deus já te deu unção. Receba. Irmãos, eu venho de uma igreja tradicional, Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu nasci no fogo do Espírito Santo. E foi numa vigília que Deus me pegou, falou comigo, e o Espírito Santo entrou dentro de mim. E estou até hoje naquela igreja. E Deus tem me ensinado muitas coisas, mas uma que eu tenho aprendido muito é que o Espírito Santo é o mesmo. E tem pessoas avivadas lá na nossa igreja, tem pessoas avivadas aqui, lugares que você nem imagina. E ao longo dos anos eu fui percebendo que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, elas nunca conseguiam romper. E por causa disso, Deus foi me ensinando a respeito de ciclos que se repetem. Inclusive eu vou falar disso hoje, sobre ciclos. E eu fui buscando entendimento no Senhor como quebrar esses ciclos, para que a pessoa possa romper com Deus. Porque eu fui para a igreja e eu via pessoas frias espiritualmente, jovens querendo ir lá para o mundo, sendo que eu tinha acabado de chegar do mundo. E eu não entendia por que no culto eu chorava, eu me prostrava, eu sentia a glória de Deus. E muitos não sentiam isso tudo. Foi então que eu escrevi esse livro, Quebrando Ciclos, recentemente, e para a honra e glória do Senhor. Ele foi o segundo livro mais vendido no Brasil, acima de muitos títulos seculares. E se você quiser adquirir, tem nas principais livrarias do Brasil, ou também os outros livros junto com esse na minha loja virtual, presentecristão.com.br. Tá bom? Irmãos, eu quero falar com vocês sobre essa questão de ciclos, mas antes eu quero voltar lá atrás. E eu quero que você acompanhe comigo a história e que você vá construindo junto comigo o que o Espírito Santo vai querer te fazer na sua vida hoje. Todo mundo conhece aqui a história de José, certo? José se tornou governador do Egito, e quando ele se tornou governador foi porque ele interpretou um sonho de Faraó, e ele teve uma visão de que viria um tempo de seca. Ele entendeu que aquele sonho falava de um tempo de seca e um tempo de fartura, e que no tempo de fartura o Egito precisava acumular. Ele precisava economizar 20% de todos os alimentos, ele precisava economizar de todos os lados, para que no tempo de seca ele pudesse suprir as nações, pudesse socorrer os outros povos e, consequentemente, prosperar absurdamente. Então foi uma visão antes da hora. É como se você soubesse que a bolsa vai modificar para tal lado e você fizesse um investimento. José teve essa visão do futuro. E por causa disso aconteceu exatamente como ele falou. A seca veio sobre o Egito, e por causa dessa seca, as pessoas começaram a passar necessidade. E como o Egito estava abarrotado de coisas, de alimentos, de suprimentos, eles foram oferecendo em troca de dinheiro e foram comprando terrenos, e virou uma potência aquela nação. Só que José tinha sua família, que estava lá na terra de Canaã. E ele mandou chamar os seus irmãos, e ele se reconciliou com eles. Ele falou: olha, não guardei mágoa, porque o meu Deus transformou maldição em bênção. Ele transformou mal em bênção. Aquilo que vocês fizeram contra mim, Deus reverteu. Por isso, eu quero suprir vocês, eu quero servir vocês, exatamente como foi o sonho que ele teve. E ele mandou chamar o seu pai, e a sua família passou a morar ali no Egito. E o tempo foi passando e a descendência deles foi aumentando muito mesmo. E os anos se passaram e já eram milhares, daqui a pouco milhões de pessoas já estavam lá no Egito. Só que a Bíblia diz que então surgiu um novo faraó. E esse faraó não conhecia José, pelo menos é o que a Bíblia diz. Alguns estudiosos dizem que talvez por questões políticas ele preferiu fingir que não conhecia. Ele não conhecia o que José fez, e por isso ele não teve piedade daquele povo, ele não tinha amor por aquele povo, e ele não sabia dos feitos de José, e a verdade é que aquele povo cresceu muito,
E esse povo já estava escravo. E ele tinha muito medo de haver uma rebelião. E ele pensava, imagina se esse povo se revolta contra o nosso império. Nós estamos ferrados. E por causa disso, ele começou a oprimir aquela nação. E a Bíblia conta que eles ficaram 430 anos naquela escravidão. Foi um tempo sofrido, passando de geração em geração, não se via uma saída, não tinha ali uma palavra profética, não tinha a visitação, né? Não para libertação, mas com certeza Deus se manifestava, né? Mas a verdade é que aquele povo já não tinha mais esperança. E eles então começaram a clamar a Deus, cadê a resposta, cadê a solução? E Deus tirou lá do próprio Egito, da casa de Faraó, um homem chamado Moisés. E Moisés foi levantado por Deus, até que todos nós já sabemos da história. Deus enviou as pragas, porque havia muita idolatria no Egito. Guarda essa palavra, idolatria. E aí, Deus mostrou o tempo todo através das pragas, que o Deus verdadeiro era superior a qualquer outro Deus do Egito. Cada praga representava um Deus do Egito que eles achavam que supria tudo, que era a solução. E Deus ia lá e destruía eles. E foi então que Deus libertou aquele povo atravessando o mar. E de maneira milagrosa e maravilhosa, que a Bíblia relata, na Bíblia inteira você vai ver sobre esse milagre. Foi um milagre grandioso. Não dá para a gente imaginar o que era aquilo. O mar se abrindo e o povo passando em terra seca. E eles chegaram do outro lado, os cavaleiros egípcios, Faraó, eles morreram ali, porque as águas se fecharam. Foi um tempo maravilhoso. Só que tinha um porém, irmãos. A mentalidade daquele povo, por ter ficado tanto tempo naquele lugar de escravidão, e vendo a idolatria, aquilo tudo secou a fé daquele povo. Então era um povo muito cru, um povo muito bruto, não tinha um amor por Deus. Então eles foram gratos ao Senhor por aquele livramento, mas durou 1, 2, 3 dias, e logo já estavam reclamando, e começaram a reclamar da água, do alimento, até que então eles chegaram de frente ao Monte Sinai. E ali aos pés do Monte Sinai, Deus manifestou a presença dele, através de relâmpagos, através de trovões, e o som de trombeta que aumentava cada vez mais. E eles presenciaram a presença do Senhor manifesta ali, e eles ficaram com medo e ao mesmo tempo com temor. E eles disseram para Moisés, Moisés, tudo que o Senhor nos mandar fazer, nós vamos fazer. E então naquele momento, eles estavam decididos a obedecer a Deus, a andar em santidade, a andar com o Senhor. Só que Moisés, ele ficou 40 dias lá naquele Monte Sinai. E durante aqueles 40 dias e 40 noites, ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ele recebeu as leis, que não são somente essas, mas são centenas de leis. Ele recebeu as instruções de como deveria ser o tabernáculo, lá no meio do deserto. E Moisés estava demorando demais. E o povo não aguentou. E eles então obrigaram o irmão de Moisés, Arão, a fazer um bezerro de ouro. Aquele povo que tinha prometido obediência, agora criou um bezerro de ouro e começaram a dançar em volta daquele bezerro, sem roupa, fizeram uma orgia. E a Bíblia diz que por causa disso, futuramente, quando Deus fez o tabernáculo, juntamente com os levitas, Deus mandou matar mais de 3.000 pessoas que tinham se envolvido naquela orgia, porque com Deus não se brinca. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo. A santidade de Deus não é algo que se brinca. E aquilo foi uma afronta muito grave, justamente pela quantidade de milagres que Deus tinha feito. Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você se aprofunda com Deus, maior a responsabilidade. Você não pode comparar a sua vida de muitas e muitas experiências que você teve com Deus, com um novo convertido que ainda não tem a noção de quem é Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus está exigindo uma perfeição, não, mas no mínimo coerência. Aquilo que você prega é aquilo que você busca viver, amém? Deus espera de nós uma vida de quebrantamento, de temor, e aquele povo não demonstrou em momento algum. Então, nós vamos ler aqui agora, Êxodo capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos ver os 2 primeiros mandamentos. Êxodo 20, versículo 1
ao 4. Está escrito assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, irmãos, esses foram os 2 primeiros mandamentos. E justamente nesses mandamentos aquele povo havia se perdido e não estava cumprindo. E Deus, por que Deus fez isso? Porque Deus já havia livrado da escravidão física, mas agora Deus queria livrar da escravidão espiritual. Deus queria livrar da escravidão cultural, porque no Egito o que eles mais viam eram postes ídolos, era idolatria em praça pública, o tempo todo ali naquele deserto. Deus queria um povo consagrado a Ele, propriedade exclusiva do Senhor, amém? Isso está no Novo Testamento. Só que nós vemos então que Deus é o mesmo, porque Deus continua exigindo um povo consagrado, um povo separado. E a falta de santidade, hoje em dia, é a maior tragédia da igreja. Então, irmãos, a pergunta que fica para nós é: por que Israel tinha tantos deuses? Porque a partir daquele momento ali, mesmo com a lei, mesmo o povo sabendo, porque na época havia uma punição. A época, a maneira como Deus relacionava com as pessoas, com o povo e com a humanidade era diferente. Hoje Deus nos relaciona conosco através do seu Filho Jesus. Hoje é misericórdia e graça. Imagine se a gente vivesse naquela época, a pessoa pecou, foi flagrada em adultério, era apedrejada, porque era tempo diferente, era olho por olho, dente por dente. Se você não matava o inimigo, ele te matava, não tinha saída. Então, foi uma antiga maneira de Deus agir com o povo. E aí o povo de Israel foi sempre caindo no mesmo pecado, adorando outros ídolos, adorando imagens. E a pergunta que fica aí é: por que Israel tinha tantos deuses? Sendo que eles tinham o Deus vivo, aquele que cuidava deles o tempo todo e demonstrava de maneira muito clara. Da mesma forma que havia punições, havia também milagres extraordinários dos quais a gente não vê hoje. Então, a pergunta é essa, mas eu quero te dizer uma coisa: hoje nós continuamos caindo no mesmo erro de Israel. Só que diferente daquela época, antes era algo físico, era algo visível. Você via ali um poste daquela entidade, e hoje está principalmente no nosso coração. Hoje está oculto, você não percebe, talvez você tenha caído nesse pecado. E aí depois você fica se perguntando: por que as coisas não dão certo? Porque eu não sinto mais a glória de Deus, porque eu não sinto mais o amor do Senhor. E eu vou te explicar que as principais idolatrias, primeiro, Jesus falou do maior, que é o dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai agradar a um e aborrecer o outro. E Deus tem ficado aborrecido de ver como a igreja tem se prostrado diante desse Deus. Irmãos, a quantidade de ministérios que tem se vendido por causa de dinheiro, a quantidade de pessoas que têm valorizado o materialismo, pregações voltadas para dinheiro, para materialismo, para a conquista de bens financeiros. Eu creio na prosperidade bíblica, eu creio que Deus pode prosperar uma pessoa, mas a nossa felicidade deve estar sempre no Senhor, amém? A nossa satisfação tem que estar em Deus. O seu relacionamento com o dinheiro tem que ser um relacionamento frio. Você não pode ter nenhum tipo de sentimento por aquilo ali é matéria, é papel. Aquilo ali você tem que ver como um instrumento que pode abençoar a sua vida, a sua família, ministérios, missionários. Você tem que chegar ao dinheiro dessa maneira. Nós vemos um outro ídolo, que é o sucesso, é o poder. Quantas pessoas ficam falando: eu quero um dia poder viver da obra. Mas na verdade, ela, no fundo do coração dela, ela quer ganhar muito dinheiro. Um dia uma moça falou para mim: pastor, ora por mim, porque eu sei que cantor gospel ganha muito dinheiro. Eu sei que tem uma fulana aí, uma cantora, ganha R$1 milhão por mês, pastor. E não que eu quero isso tudo, sabe? E veio com um ar de santidade, mas eu já peguei o jeito, sabe? Na verdade, no fundo, a pessoa quer sucesso, quer ser reconhecida, porque ela sabe que aquilo vai trazer algo de bom para ela, automaticamente vai trazer dinheiro. Então, quantas pessoas têm passado por cima de tudo, por princípios da Bíblia, pensando no seu bem? Então nós vemos o outro ídolo,
o ídolo, né, das celebridades. E a pessoa, talvez ela não tenha o desejo de ser famosa, mas ela fica idolatrando aquele cantor gospel, aquele pastor. Eu sei que você pode admirar uma pessoa. Vocês viram hoje de manhã o quanto eu falei bem do Cirilo, eu admiro demais ele, mas jamais idolatrar. Eu sei que ele não é nada sem Deus. E tudo que eu desejo é ter a mesma unção, mas que venha de Deus, porque o homem não pode fazer nada por mim, eles não podem responder minhas orações. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a idolatria. Hoje você vai nos shows gospel, né? Ninguém adora mais, é todo mundo com o celular o tempo todo, sabe? Cadê a adoração? Então a idolatria, se a gente pudesse enxergar ela, a gente ia ver um monte de poste dentro das igrejas, de imagens de escultura. E a gente ainda fica com aquela história, não, mas a imagem de santo. Irmãos, isso é idolatria também, viu? Mas a pior idolatria é essa escondida, porque você não identifica ela. E a idolatria do eu? Tudo tem que ser por mim, para mim. Amém? Então, tome cuidado com essa idolatria, porque ela vai te levar aos prazeres carnais. Você vai buscar o seu próprio prazer, a sua satisfação. E hoje as pessoas, qualquer coisinha, ficam emburradas, querem sair da igreja, porque não querem morrer para si mesmas, não querem morrer para a carne. Se a gente pudesse ver os altares de idolatria sexual que tem dentro da igreja hoje, é uma vergonha. Eu fui da época, me converti em 2002, era a época ainda que a igreja falava que sexo antes do casamento era pecado. Hoje nem se fala isso mais. Meu irmão, graças a Deus eu me converti ao verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Me casei com 28 anos, virgem. Por quê? Eu me converti com 18, mas eu fui aprender dessa palavra, para minha tristeza, para a tristeza da minha carne. Porque quando eu fiquei sabendo que era pecado, aquilo me aborreceu muito. Mas Jesus falou: se você não aborrecer a você, ao seu pai, à sua mãe, os seus irmãos, ao pastor da sua igreja, a quem quer que seja, por amor de mim, você não é digno de mim. Irmãos, eu aborreci, porque eu pensei, eu estou na melhor fase da minha vida, 18 anos. E eu pensei, por que eu não fui conhecer isso antes? Para a glória de Deus, conheci depois de casado, e foi uma bênção. A minha esposa fez o mesmo propósito com Deus, mas hoje a gente não vê isso mais. É triste ver a quantidade de jovens que vêm aqui orar, estão se deitando, estão passando horas e horas atrás de uma tela de computador, jogando seus sonhos por água abaixo, deixando que aquilo escravize, domine e roube as palavras, as promessas do Senhor, e aquilo vai esfriando a pessoa de uma maneira terrível. Quantas pessoas, como o pastor Cirilo falou, amam mais o pai, a mãe, os irmãos, e aí quando Deus chama para o ministério, a pessoa não vai, porque ela pensa: nossa, mas como é que eu vou me desligar da minha família? Irmãos, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Esses dois mandamentos se resumem, o próprio Jesus disse, eles se resumem em: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força e o teu entendimento. Você tem que amar acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa da face da terra. Amém? João Calvino foi um teólogo, e ele disse o seguinte: o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Irmãos, nós precisamos estar sempre em arrependimento, porque o nosso coração cria vários e vários ídolos o tempo todo, e a gente precisa estar na presença do Senhor. É a única maneira desses ídolos não preencherem o nosso coração. Lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 4 e 5, diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Não tem outro caminho, você precisa morrer. Eu espero que todo mundo morra hoje para a glória de Deus, morra para as coisas deste mundo, para os prazeres da carne, senão você não vai experimentar o que você está buscando no Senhor. Deus, Ele não habita num coração dividido, seu coração tem que ser completamente do Senhor. Mas voltando a falar sobre Israel, Israel sempre se desviava, e parecia que era uma maldição, mas na verdade era o diabo querendo perpetuar aqueles pecados, porque quando um rei, ele substituía outro,
e havia ali todo tipo de altar, de idolatria, ele simplesmente deixava, era mais cômodo, até mesmo por política, por politicagem, ele simplesmente ia deixando. E a Bíblia diz que um rei ia se desviando após o outro. E nós vemos também muitas pessoas se afastando. Só que a Bíblia diz que veio um homem chamado Davi. E no Senhor, Deus encontrou naquele coração, um coração segundo o coração de Deus. E no coração de Davi havia uma sinceridade muito grande. E Davi era muito fiel, e ele amava ao Senhor, ele era extravagante. Ele se concentrava em Deus e ponto final. E ele entrou em Jerusalém dançando e pulando. Ele era o rei, mas ele abriu mão das suas vestes quando ele havia se tornado rei. E, irmãos, ele só tinha vitórias porque Deus se agradava do coração dele. Só que aí o que aconteceu? O sucesso subiu para a cabeça. Foi um momento de deslize. E quando a gente começa a acertar muito, sabe o que acontece? A gente pode ficar soberbo. A gente pode achar que não precisa orar tanto assim. Não precisamos nos arrepender, não precisamos buscar ao Senhor. E um dia, apenas um dia foi necessário. Um dia em que ele não foi para a batalha. E ele passeando pelo palácio. E ele decidiu afrouxar, porque Deus havia chamado ele para ser um guerreiro. E ele então viu uma mulher tomando banho, uma mulher muito bonita. Ele cobiçou aquela mulher. E ele então mandou aquela mulher ir se encontrar com ele. Descobriu que era casada, mas ele estava tão inflamado pelo pecado que ele não conseguiu mais voltar atrás. E quando você não está cheio de Deus, olhando fixamente para Jesus, o pecado vem e ele é como uma cachoeira, você não segura ele. Então ele mandou o marido daquela esposa ir para a frente da batalha, justamente para que ele morresse, e ele morreu. E ele assumiu aquela mulher, e ele se deitou com ela, só que Deus tinha visto. Deus viu aquela idolatria no coração dele, ele parou de amar ao Senhor e amou os seus próprios prazeres. E então naquele momento que a idolatria entrou no coração dele, Deus não permitiu que aquele menino, que aquela criança nascesse. E o filho já nasceu morto. E ele sofreu bastante porque veio punição para a casa dele. Só que a Bíblia diz que depois de um tempo, depois que ele se arrependeu, Deus teve compaixão e misericórdia dele, porque Deus não nos abandona. Deus é amoroso, Deus é bom. E a Bíblia diz que então nasceu um filho chamado Salomão. E eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 11, que fala sobre o filho de Davi. 1 Reis 11, o versículo 1 ao 6, que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Amém? Irmãos, olha que tristeza para um pai, olha que tristeza para o coração de Deus. Aquele homem tinha tudo para ser uma bênção. Ele nasceu em berço de ouro, ele tinha a bênção do Senhor, ele tinha tudo para colocar o nome dele ali na descendência do Messias. Irmãos, aquele homem tinha tudo nas suas mãos, mas ele brincou com o pecado. E ele amou as mulheres de outras nações, e aquelas mulheres realmente levaram ele a adorar outros ídolos, outros deuses. Irmãos, foi uma tragédia terrível. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que ele não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Mas lembra que Davi tinha pecado? Davi tinha caído, e não somente aquela vez, ele errou de outras maneiras. Mas o que conta, irmãos, é como a gente reage a partir das nossas quedas. É depois que você cai, depois que você talvez já teve relação antes do casamento, é você tomando a atitude de se arrepender e mudar de vida. E o que vai ficar marcado na presença do Senhor é como você se levantou.
É a volta por cima que você deu, amém? E Deus apaga o seu passado e Ele não se lembra mais. Então o que ficou marcado no coração de Deus é que Davi tinha um coração totalmente voltado para Ele, porque ele se arrependeu. Só que Salomão não se arrependeu como seu pai Davi. Ele não buscou aquele coração ardente de novo. E aí depois de Salomão, a situação começou a piorar. E a Bíblia conta que quase todos os reis que vieram a partir dele se afastaram de Deus e se envolveram com idolatria. E não paravam com essa idolatria repugnante. Por quê? Porque o diabo, ele quer perpetuar o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você aceitar Jesus e você realmente andar com Ele, o que vai vir após você, as suas futuras gerações serão abençoadas, amém? Elas colherão, os seus filhos colherão, os seus netos. Você tem que crer que a partir de você esse ciclo vai ser quebrado. Não importa se você veio de uma família idólatra, talvez seja por causa da bebida, das drogas, da promiscuidade, você pode começar um futuro novo a partir de você. Glória a Deus. E continuando lá em 1 Reis, capítulo 16, o versículo 30 ao versículo 33, nós vamos ver que veio o rei pior de todos, e esse rei se chamava Acabe. Olha o que está escrito: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha que tristeza, irmãos. Aquele rei começou a adorar Baal, e não somente isso, eles começaram a incentivar a adoração a Baal, e chegaram a construir em Samaria, que era a capital de Jerusalém. Irmãos, naquele lugar colocaram um poste ídolo para o deus Baal. E Jezabel, a sua mulher, era pior do que ele. E ela fez a cabeça dele, e aquele homem perdeu totalmente os princípios, tudo que ele sabia sobre o Deus de Israel. E ela incentivou a idolatria. E Baal é o Deus da chuva e é o Deus da fertilidade. E aí, nós vamos vendo o seguinte, que a Bíblia vai contar que os profetas daquela época, homens de Deus, que tinham a palavra de Deus para aquela geração, eles não suportaram e eles se esconderam. E eles começaram a se esconder nas cavernas. E por causa do medo de morrer, eles não tinham coragem mais de profetizar. E eles preferiam poupar a sua vida. E eu vejo que também, principalmente porque eles foram influenciados, irmãos. Aquilo era uma opressão terrível sobre a nação. A nação ficou completamente tomada por esse espírito de idolatria, por esse demônio. E a Bíblia conta que um homem oficial do rei Acabe, chamado Obadias, ele chegou a esconder 100 profetas dentro de uma caverna, dentro de 2 cavernas. Então, era um tempo de muita opressão. A opressão estava no ar. Tente imaginar um lugar onde não há adoração, não há palavras proféticas. Hoje nós estamos num lugar abençoado, mas imagine num lugar de opressão, um lugar onde não existe mais aquela presença gostosa do Senhor. E assim estava Israel naquele momento. E o que eu quero te dizer é o seguinte: hoje, irmãos, os profetas estão da mesma maneira. Os profetas estão com medo, os profetas estão calados, se acovardaram. Os profetas, quando eu digo profeta, eu digo você que tem o Espírito Santo na sua vida. Você é profeta, você é sacerdote, você é o projeto de Deus nessa terra. É como se nós fôssemos uma luva, e Deus, Ele não vai fazer nada nessa terra, se não for através da igreja. E você precisa deixar o Senhor entrar na tua vida, e através de você Deus vai operar, amém? Deus não fará nada se não for pelos profetas. Deus não vai cumprir nada sem antes nos revelar os seus planos. Irmãos, o que eu mais percebo é a influência do mundo entrando nas igrejas. Talvez você está aqui hoje e você é essa pessoa, e você não sente mais a glória de Deus, você perdeu aquela alegria. Durante os louvores você não consegue nem chorar mais na presença do Senhor. Talvez porque a idolatria em algum momento entrou no teu coração. Irmãos, naquele momento onde já não havia mais saída, não havia mais esperança,
E as pessoas que eram para ser uma base sólida, uma coluna na casa de Deus, agora tinham fugido. E não tinha, era cada um correndo para um lado, mas a Bíblia diz que Deus encontrou mais um homem, assim como Davi. E esse homem era Elias. E Deus só precisa, irmãos, de uma pessoa que tem um coração totalmente voltado para Ele. E a Bíblia diz que o Senhor passeia com seus olhos sobre a terra para ver se existe alguém que o busca de inteireza de coração, para fortalecer essa pessoa. Talvez você sinta a pessoa mais fraca e incapaz dessa terra, mas deixa eu te dizer, se Deus te escolher pelo seu coração, Ele se encarrega do resto. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém? Irmãos, Deus não está nem aí se a gente tem força, se a gente não tem, se a gente tem sabedoria, dinheiro, condições, alguma coisa. Deus não quer saber disso. Ele quer saber se você tem um coração de adorador. E Ele está passeando com os olhos sobre a terra. E aqui nós vemos que Ele encontrou um homem chamado Elias. E Elias, irmãos, ele recebeu uma unção tão grande, que ele era corajoso como um leão. Aquele homem, ele era inconsequente. Era um homem tão cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 1, que o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como o leão. Amém? Quando você deixa o pecado, a impiedade entrar no teu coração, você vive com medo, você vive fugindo dos problemas, da sua realidade, você fica se escondendo atrás de pecados, porque você já não tem mais aquela força. Assim como Sansão brincou com o pecado, e quando cortaram o cabelo dele, os filisteus, ele se levantou achando que Deus estava com ele, mas a força já tinha sido embora. Irmãos, e aquele homem sofreu absurdamente, ele perdeu a visão, foi zombado, humilhado por Satanás, e Jesus, ele falou, olha, se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. E o mundo humilha, e o diabo faz essa pessoa chegar na sarjeta, e Sansão estava assim. Só que a Bíblia diz algo maravilhoso, ela diz que quando já não havia mais esperança, o cabelo de Sansão voltou a nascer. Amém? Você pode se alegrar por isso? O cabelo de Sansão voltou a crescer. Irmãos, quando eu li essa palavra, aquilo me encheu de esperança, porque eu estava no fundo do poço, sem conseguir acreditar que Deus podia fazer algo na minha vida e me levantar novamente. Eu deixei o pecado entrar, conhecia a palavra do Senhor, mas muitas vezes eu fraquejei, muitas vezes eu olhei as circunstâncias, eu olhei para as minhas fraquezas, e eu me via daquela maneira, fechado num quarto, e eu me lembro que geralmente era 6 horas da noite, eu deixava o quarto tudo escuro, e eu não tinha força nem para orar, e eu falava, Deus, será que um dia o Senhor vai me levantar? Será que um dia eu vou ter força novamente? Irmãos, eu só sabia chorar, eu não tinha força mais contra o pecado, eu não tinha mais alegria. A minha irmã, ela tinha acabado de se converter, ela era espírita, psicografava, e eu orei muito por ela, mas quando ela se converteu, ela ficava pegando o meu pé, e ela falava, Juninho, cadê aquele homem que todo mundo falava? E contaram para mim que você incentivava as pessoas a orar, aí nas vigílias. Eu não tinha mais força, mas eu falava para ela, um dia Deus vai me levantar. Amém? Que você possa profetizar no meio do deserto, Deus vai me levantar. Que você possa tomar a sua decisão hoje, hoje é o seu dia. Irmãos, e Deus me levantou, e Deus me revelou coisas profundas. Deus trouxe respostas para muitos pontos de interrogação que eu tinha, muitas dúvidas, por que tinha dado errado, tantos relacionamentos que eu tive. Hoje eu estou casado com a Thaís há 10 anos, Deus restaurou o meu sonho de casar. Irmãos, só para abrir um parênteses aqui, eu fui convidado uma vez para pregar numa igrejinha, e eu já estava conhecendo a Thaís, a minha esposa, só que ela ainda não tinha interesse, ela estava com o coração fechado, e eu insisti com ela. Eu fiquei um bom tempo insistindo, e aí, como um bom mineiro, eu fui comendo pelas beiradas, né? Eu conheci a família dela, fiquei sabendo que o irmão dela era muito ciumento, eu pensei, eu preciso conquistar ele. Eu fui conquistando o meu cunhado, conquistei a minha futura sogra, meu futuro sogro, fui conquistando todo mundo. E aí a avó dela, no dia que ela me viu, ela não sabia de nada, nunca tinha me visto. Ela falou, moço, vem cá, senta aqui. Ela falou o seguinte, olha, eu te vi pregando em igrejas enormes, e você se sentindo tão pequeno, e Deus viu o seu coração, e eu quero te dizer, Deus vai te chamar
para o pastorado e você vai pregar em muitos lugares. Aquilo me encheu e ela falou assim, ó, por falar nisso, você poderia pregar na minha igreja semana que vem? Eu falei, posso. Irmãos, aquela semana, inexperiente, sem saber como pregar, eu fiquei pensando no que eu vou falar, Fui de Gênesis, Apocalipse e não sabia o que falar. Eu pensei, eu vou pregar meu testemunho, a única coisa que eu sei de cor. Cheguei na igreja, aquela igreja avivada, os irmãozinhos só faltavam subir na cadeira. E aquele fogo, e eu pensei, vou contar meu testemunho. E aí na hora que eu cheguei assim, de frente ao púlpito, eu vi que tinha um moço andando, ele ia de lá, ia para cá. Eu não entendi, pelo contrário, eu ainda pensei, gente, que falta de educação. Estou pregando, será que o cara não está vendo que eu estou pregando? Eu não sabia, aquele era o pastor da igreja. O pastor, irmãos, ele parou na minha frente. E ele olhava para mim, o olho dele brilhava. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas eu fiquei com medo, eu pensei, gente, que povo doido é esse? O que esse cara vai fazer comigo? E ele não falava um A. Ele não falava uma palavra. E eu pregando, né? Olhando para a Bíblia e olhando para ele. Aí eu parei. Irmãos, eu já estava tremendo, eu estava querendo desmaiar. Eu pensei, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e ele falou assim, abra a tua mão. Eu abri a mão direita. Ele falou, abra a outra, rapaz. Eu abri a outra. Aí eu já tinha deixado o microfone. Ele fez assim, ó. Ele pegou a aliança e colocou na mão direita. E pegou a aliança e colocou na outra. Ele tinha ido buscar a aliança com a esposa dele, por isso que ele estava andando na igreja. E ele falou assim, rapaz, eu estava no monte orando. Eu nem ia vir para esse culto, mas Deus me mostrou que você iria pregar aqui. Eu nunca te vi, mas Deus mostrou o seu passado. Ele te tirou das trevas, Ele te chamou para uma grande obra. E mais do que isso, Ele me falou o seguinte, que você tem um sonho de casar. E Ele manda você fechar sua mão agora. E eu fechei minha mão. E Ele falou, em breve você vai estar no altar. Irmãos, eu tremia. Eu não conseguia falar nada. Eu só chorava. E aí Ele saiu e me deixou. Irmãos, eu ajoelhei 3 vezes. Eu não estava nem para o povo mais. Eu só pensava no meu Deus. Eu pensei, gente, como é que Deus revela uma coisa tão grande assim para mim? Eu nunca vi Deus revelado de uma maneira assim. Irmãos, eu me ajoelhei e eu só chorava. Não sei nem como eu terminei aquele testemunho. Quando a gente saiu, a minha sogra, que não era sogra ainda, me chamou para ir comer pizza. E eu percebi que ela já estava com medo, porque ela já viu o meu interesse. Ela falou assim, mas esse negócio de em breve, eu acho que assim, o tempo de Deus não é o nosso. Acho que vai demorar muito ainda. Irmãos, e depois, alguns dias depois, ela ainda perguntou, deixa eu te perguntar uma coisa, eu já fiquei sabendo do seu passado. Tem alguma possibilidade de você voltar a ser quem você era? Eu falei, não, eu nasci de novo, já morreu aquele velho homem. Irmãos, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois, irmãos, não naquela época, mas a avó da Thaís, ela me falou, olha, naquele dia, lembra daquele pastor que te entregou aquela palavra? Ele me procurou no final do culto e ele falou, olha, você é vó daquela menina que chama Thaís? Deixa eu te dizer, Deus falou que aquele moço, aquele pregador vai se casar com ela. Só que eu não pude falar para ele porque não era o tempo de Deus ainda. Irmãos, esse é o nosso Deus. Você tem que crer, tem que ter expectativa de milagres na sua vida. Amém? E quando a minha esposa era adolescente, Deus usou uma irmã uma vez, foi lá na casa da avó dela, viu ela no porta-retrato e falou, quem que é essa moça? Ele falou, minha neta. Falou, manda falar para ela que ela vai casar com um pastor. Só que ele não é daqui, realmente, eu não morava lá na cidade dela ainda, na nossa cidade, né, onde a gente nasceu. Mas irmãos, voltando aqui para a história de Elias. Elias era muito corajoso e foi o único que se levantou. E eu quero te dizer, Deus está em busca daqueles que não se corrompem, não guardam ídolos no coração. E então Elias, ele teve uma ousadia de chegar até o rei Acabe, que ninguém tinha coragem de sequer chegar perto dele. Ele chegou até o rei Acabe e ele foi lá entregar um recado. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. Olha o que está escrito. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe,
juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? Olha que palavra poderosa. Eu quero que você saiba que Elias, o nome Elias significa o meu Deus é Jeová. Agora você imagine um homem que chega com esse significado, porque antes todo mundo sabia o significado, tinha um peso no Antigo Testamento. Esse Deus chamado Jeová manda um recado para o Deus da chuva, e ele diz: não vai chover, não vai chover nos próximos anos. Só que, irmãos, Elias era um profeta que andava com Deus, e ele ainda tinha a chama do Espírito Santo dentro dele. E então lá em Deuteronômio capítulo 11, o versículo 16 e 17, você vai ver que ele não falou aquilo da boca para fora, ele profetizou em cima de uma palavra. Esse é o verdadeiro profeta. Olha o que está escrito: por isso tenham cuidado, para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu, para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está lhe dando. Amém? Então ele sabia, irmãos, da palavra. Era um homem que andava conectado com o que estava escrito. E aqui está dizendo, olha, Deus dizendo para o povo dele: se vocês começarem a adorar outros deuses e pararem de me adorar, eu vou fechar o céu vai ser de bronze, de ferro, não vai ter bênçãos mais para vocês. E interessante que lá em Tiago 5,17, no Novo Testamento, diz assim, ó: Elias era um humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmãos, a Bíblia diz aqui, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando Elias, ele pegando as escrituras e ele falando: Senhor, eu não aguento mais essa idolatria, Senhor, eu não suporto ver, é sujo, é repugnante, principalmente vendo os profetas se calando e fugindo para as cavernas. Senhor, eu não posso aceitar isso, Senhor. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, porque, Senhor, aqui está falando, ó, o Senhor vai fechar o céu, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. A minha palavra volta vazia, mas aquela que sai da tua boca não volta. Senhor, deixa eu dar um recado para esse rei acha que ele é Deus na terra, Senhor. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. Irmãos, Deus atendeu o seu pedido, amém? O coração dele estava alinhado com o coração do Pai. E a Bíblia diz no versículo anterior que a oração do justo é poderosa, é eficaz. Quantos são justos aqui, irmãos? Nós precisamos ser essa geração que não brinca com o pecado. É isso que faz a diferença. Você pode enganar todo mundo, mas Deus quer saber se existe idolatria no seu interior. E 3 anos e meio, irmãos, não choveu, e mesmo assim o povo não abandonou o Baal. O povo estava enraizado nesse demônio. E continuando no versículo seguinte, 1 Reis, capítulo 17, o versículo 2 ao versículo 4, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Amém? Irmãos, Deus falou, assim que Elias entregou a palavra, Deus já deu a direção: sai daí agora e vai para um lugar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Lá você vai beber do rio, e lá você vai ser alimentado por corvos. Irmãos, Deus queria proteger Elias. Deus sabia também que era uma ameaça para a vida dele. Deus queria proteger, assim como Deus nos protege, nos dá livramentos. Nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós precisamos entender que Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Aí você imagina, uma ovelha perto de lobos. Irmãos, devemos ser prudentes e ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus era, Jesus sabia que ele era uma ovelha no meio de lobos. Só que teve um momento que Jesus falou para os discípulos: olha, eu preciso voltar para a Judeia. E os discípulos falaram: Jesus, você está louco? Você pirou? Da última vez que você estava lá, você lembra que eles tentaram te apedrejar? E aí Jesus falou para eles o seguinte: vocês não sabem que quem caminha na luz não tropeça? Aquele que caminha na luz do Espírito Santo enxerga todas as coisas, porque ele era guiado pelo Espírito Santo.
Então ele agia na prudência, mas quando era uma direção do Espírito Santo, ele não podia resistir. E é por isso que Jesus, olhando, ele era inconsequente mesmo, porque ele não era guiado pela sua razão, ele era guiado pelo Espírito. Irmãos, os discípulos que estavam em volta de Jesus viram aquilo como uma atitude que levaria ele para a morte. Jesus, ele disse: eu estou indo lá, porque Deus vai fazer uma obra. E quando ele chegou lá, ele encontrou Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e ele trouxe vida. Porque se o Espírito Santo te guiar e te levar para qualquer lugar que seja, ele assume o risco. O Espírito Santo, ele é aquele que ele faz a obra completa. E para os homens, a Bíblia diz, né? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Presta atenção. Para o homem natural, muito caminho parece que é bom. E aí você nem ora, fala, não, já vou entrar de cabeça, eu já sei que vai dar certo. Na verdade, aquilo era um caminho de morte. Mas para um homem guiado pelo Espírito Santo, aquilo que parece ser um caminho de morte, na verdade é um caminho de vida. Amém? Aquilo vai te levar para a vida. E você vai crescer espiritualmente. E ali Deus vai aprovar a sua fé. Glória a Deus. Então, Deus queria proteger Elias, queria dar lições para ele. E Deus queria preparar. É isso que eu queria que você guardasse hoje. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para um nível que você nunca experimentou. E você vai ficar irreconhecível, amém? Como o pastor Antônio Cirilo aqui orou, irmãos, temos que sair do comum, temos que deixar as coisas antigas para trás. E aí então, continuando, aqui diz que no versículo 3, ele disse: saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Isso me mostra uma coisa, que às vezes Deus vai nos retirar por um tempo, Ele vai nos permitir ficar um tempo em stand-by. Sabe a televisão, ela não está ligada, mas ao mesmo tempo tem uma luzinha ali, está em stand-by. Não é tempo ainda de ligar, não é tempo de Deus ainda ativar. E às vezes Deus pode fazer isso na sua vida, ou já está fazendo. E você talvez já está nesse momento de repouso, esse momento de refúgio, onde você está escondido. Parece que ninguém te nota, ninguém te convida, ninguém te chama para pregar, para orar, e você fica você e Deus. E aí você fica escondido naquele momento. Só que a palavra Querite, irmãos, desse riacho Querite no hebraico, sabe o que significa? Cortar para colocar no tamanho certo. Amém? Cortar para colocar no tamanho certo. E ali Elias estava no palácio e de repente ele veio ter que se esconder no riacho. Talvez eles pensassem: eu vou colocar o dedo na cara daquele rei e Deus vai acabar com o mal ali. E Deus vai destruir todo o mal. Mas não foi assim, o mal ainda prevaleceu. E foi preciso ele se retirar. E naquele momento que ele se retirou, eu fico imaginando, foi também um tempo de solidão, um tempo de silêncio. Ele estava fugindo, estava se refugiando, mas fazia parte do tratamento de Deus. Deus precisava tratar, porque a Bíblia diz em João capítulo 15, que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Qualquer um que dá frutos, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então você nunca vai numa crescente sem que Deus venha te podar. Deus precisa fazer algumas podas durante a caminhada. Pode ser uma amizade sua, que você tinha anos de amizade, e de repente aquela pessoa não te procura mais, ou aquela pessoa começa a ter outras prioridades, não que seja pecado, não que seja errado, mas ela está buscando outras coisas. Você que veio aqui buscando uma experiência com o Espírito Santo, você tem que estar disposto a muitas podas que Deus vai fazer. Mas é para quê? Para que você dê mais frutos ainda. Amém? Você não vai secar. Como diz o Salmo 1, aquele que está com o Senhor é como aquele que fica à beira do rio, e as folhas não murcham, nunca para de dar frutos, porque é o Senhor quem te sustenta. Glória a Deus. Então você vai dar mais frutos ainda. E aqui no versículo 4, o Senhor disse: olha, você vai beber do riacho, e eu já dei ordem para os corvos te alimentarem lá. Irmãos, esse tempo de tratamento, esse tempo de preparação é também um tempo de provisão. É o momento onde você vê a glória de Deus de uma maneira como você nunca viu. Amém? Você já teve experiências assim? Onde você está ali no deserto, não tem saída, é como se você estivesse num ambiente totalmente escuro. A única coisa que você tem é a lâmpada para os seus pés, e você só consegue enxergar o próximo passo, o outro. Ninguém te entende. Você comenta com os irmãos da igreja, ninguém entende o que você realmente está passando. Mas é o tempo da preparação. Glória a Deus.
É o tempo da provisão, é a hora que Deus derrama da glória dele sobre você. O apóstolo Pedro disse: olha, não se assustem com o fogo que vem para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é isso, mas ele disse: mas é nessa hora que o Espírito Santo repousa sobre ti. Glória a Deus. É nessa hora que o Espírito Santo, ele faz coisas que você jamais imaginou, e você cresce na intimidade com o Senhor. E eu fico imaginando Elias ali tendo que depender do Senhor, mas ao mesmo tempo era tão gostoso. Ele via aqueles corvos, as aves que naturalmente elas iriam querer comer carne, era da natureza delas, mas Deus falou: não, essa carne é dele, leva lá para o meu servo. E ele viu o sobrenatural acontecendo, e Deus prometeu que ia cuidar dele, mas ele precisava obedecer. E continuando, versículo 5 ao versículo 7, olha o que está escrito: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, ou seja, ele obedeceu. Ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Oh, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quando você usa a sua fé e quando você obedece, você experimenta milagres, e você vai vivendo um maná todo dia, é diário. E você pensa: eu não vou aguentar, se esse deserto durar mais um mês eu não suporto, eu estou sensível. E para piorar, o diabo sabe da sua sensibilidade, ele sabe que você está fraco, e ele ainda usa pessoas para te atingir. Pessoas que vêm dizer: onde está o teu Deus, que te fez tantas promessas? Você não é nada, você não é ninguém, Deus jamais vai poder fazer alguma coisa na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que esse é o momento de Deus falar conosco, não é o momento da palavra do homem trazer vitória para nós. É a hora onde nós vamos desaprender de comer das coisas dessa terra, e a gente vai entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta todo dia, Pai. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando a alegria no coração de Elias. Só que a Bíblia diz o seguinte: até o riacho secar. E o riacho secou, interessante, né? Ele secou por causa da oração de Elias, porque não tinha mais chuva. E como não tinha mais chuva, o riacho secou também, porque ele estava inserido naquele meio. Então, irmãos, a seca foi resultado da oração daquele homem de Deus. E como é difícil, né? A gente entender o trabalhar de Deus. A gente pensa que tudo vai dar certo, todas as portas vão se abrir. Deus falou, você foi com tanta sede ao pote, e de repente não tem porta aberta, as coisas se fecham, a fonte seca. Mas, irmãos, fazia parte do tratamento de Deus, porque Elias não tinha noção do que estava após aquele deserto, o que vinha depois. Da mesma forma, quando você está no deserto, o diabo é como se ele jogasse uma nuvem escura na sua frente. Sabe aquele ninja, lembra dos ninjas que tinha um negócio que ele jogava, assim, uma bomba, e faz uma nuvem? O diabo faz isso com a gente. Você não consegue enxergar o que tem depois, mas se você estender suas mãos pela fé, você vai ver que está ali, o milagre está ali. Você não sabe como explicar, mas você está sentindo o cheiro, está ali na sua frente. E Deus, eu creio que vai te levar a um novo nível. E o que é interessante, irmãos, sabe o que aconteceu a partir dali? Chegou um momento, depois que a fonte secou, depois que talvez o profeta pensasse: não aconteceu nada, a idolatria está cada vez pior, parece que não adiantou nada, e tudo foi em vão. Talvez ele pensasse: agora foi o fim. Irmãos, tem um missionário que aquele missionário me marcou muito. Eu li uma vez naquele livro, Heróis da Fé. Ele foi um missionário que abriu campo missionário na África. E ele recebeu um chamado de Deus para ir para a África, e ele começou a desbravar. E naquela época, a África nem sequer estava no mapa. Ninguém conhecia, não sabia a grandeza do território, as regiões que tinham ali, não sabia de nada. Só que ele foi numa direção de Deus, e onde ele ia pregando e pregando. Só que chegou no final da vida dele, irmãos, depois de tudo que ele fez, cerca de 30 anos de ministério, ele fez uma declaração, e ele falou: eu sinto que todo o meu esforço missionário foi em vão, porque os escravos continuam a ser comercializados, a iniquidade, a imoralidade não acabou,
poucas pessoas deram frutos no meu ministério. Irmãos, aquele homem, ele achava que nada tinha acontecido, mas aos olhos de Deus, tudo tinha acontecido. E hoje, irmãos, quantos missionários vão para a África? E se existe a África hoje no mapa, foi através daquele homem de Deus. Irmãos, Deus tem um caminho muito mais elevado que você conhece, que você jamais imaginou. E Elias não sabia dos caminhos de Deus, mas ele obedeceu. Ele foi fiel durante o tratamento. E aí começa o milagre do Senhor. E a partir dali a vida dele começou a deslanchar. E aí não parou mais. Nunca mais ele foi o mesmo. Lembra de Davi? Davi era um simples pastorzinho pastorzinho de ovelha. Não era aceito nem pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ninguém dava moral para ele. Mas a partir do momento em que ele venceu aquele gigante que desafiava a nação de Israel, a Bíblia diz que ele arrancou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. A partir do momento que ele pegou naquela espada, nunca mais ele voltou a ser pastor de ovelhas. A partir dali ele já ganhou a filha do rei, ele já ganhou a isenção de impostos para toda a sua família, ele já ganhou o prestígio de toda a nação de Israel. A partir dali ele foi chamado para ser o comandante do exército do rei Saul. A vida dele foi assim, numa crescente, e não parou mais. Tudo porque ele enfrentou o gigante. Elias enfrentou aquele homem que se levantou contra ele e contra a nação. E você também precisa enfrentar os seus medos, suas inseguranças. Como diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, precisamos destruir toda a fortaleza e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E devemos tornar cativo a obediência de Cristo. Sabe o que isso significa? Tem muita fortaleza na nossa mente que impede o conhecimento de Deus. Não te deixa conhecer a Deus. Foi o quê? As suas decepções, as suas desilusões, as feridas na sua alma. E você agora não consegue ver Deus como um pai amoroso que te ama, que tem o melhor para você. Ou talvez seja a sua altivez, ou seja, o seu orgulho. E isso impede o conhecimento de Deus. E você nunca se rende ao Espírito Santo, porque existem fortalezas. E Paulo disse, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. É algo espiritual. Você tem que falar, Senhor, eu rejeito esse pensamento. Você que talvez teve um pai que não foi bom para você, foi um pai ausente, você começa a achar que Deus é ausente, porque Deus é pai. E você começa a transferir essas coisas, suas frustrações para o Senhor. Mas você tem que destruir isso, para você subir de nível, amém? E a partir dali, o que aconteceu? Aconteceram 7 milagres extraordinários na vida de Elias, muito maiores do que ele já tinha vivido no seu ministério, porque a Bíblia não relata milagres ali tão grandes quanto esse. O primeiro milagre é que depois que o riacho se secou, Deus falou, você vai atrás de uma viúva, ela vai estar numa casa e ela vai te sustentar. Talvez ele pensasse, opa, deve ser uma mulher rica, uma mulher que tem condições, só que ele chegou lá, ela estava numa situação pior que a dele. Irmãos, não dá para entender as coisas do Senhor. Irmãos, só que essa mulher, ela falou, olha, minha farinha está acabando, está secando, o azeite está secando. E Deus não deixou aquilo faltar enquanto Elias esteve lá. E aquilo foi se multiplicando. Depois, passou pouco tempo, o filho dela acabou morrendo. E ela ainda falou, se você fosse homem de Deus mesmo, isso não tinha acontecido. Mas Deus falou, Elias, coloca a tua mão sobre a mão do menino, coloca o teu pé sobre ele, deita o teu corpo em cima dele que eu vou fazer. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha passado pela prova e agora a voz de Deus estava com ele. A unção profética estava com ele. A unção de milagre estava com ele, porque chegou o tempo em que Deus aprovou Elias. Então agora, sem esforço, aquele homem estava cheio do Espírito Santo. Aquilo que antes era tão difícil, era amarrado, agora estava vindo numa naturalidade muito grande. E então Deus ressuscitou o filho daquela viúva. Esse foi o segundo milagre. A partir dali, o diabo se levantou. E aí então, os profetas de Baal apareceram diante de Elias. 450 homens começaram a ameaçar Elias. E começaram a falar, o seu Deus não é o Deus verdadeiro, o nosso que é. E foi então, irmãos, que esse homem enfrentou os profetas de Baal. Eu já estou encerrando, mas eu quero ler para você, só para você entender a grandiosidade disso aqui. 1 Reis capítulo 18, o versículo 16 ao 21. Olha o que diz. Então Obadias, lembra de Obadias? Aquele homem de Deus que ficava no palácio do rei Acabe, que escondeu 100 profetas nas cavernas.
Olha o que diz: então Obadias se dirigiu a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe, presta atenção, Acabe convocou então todo Israel. Não estava só ali, irmãos, os profetas de Baal. Todo Israel estava lá para ver de camarote aquela batalha, aquele duelo. E reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Presta atenção. O povo, porém, nada respondeu. Irmãos, a opressão era tão grande, o medo de morrer era tão grande, ninguém tinha coragem de falar mais nada. E o povo não respondeu nada, nem o povo de Israel, que conhecia o Deus verdadeiro. Ninguém estava ali para defender Elias. E eu vou resumir para você. Elias propôs um desafio para eles determinarem quem era o Deus verdadeiro: Deus de Israel ou Baal. Então Elias e os profetas de Baal, cada um preparou um boi para o sacrifício e colocaram no altar, mas eles não acenderam o fogo. E tanto Elias quanto os profetas concordaram que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal então começaram a orar, e eles começaram a buscar a Baal durante todo o dia, mas nada aconteceu. E é interessante que a Bíblia diz que eles fizeram magia pesada, era uma coisa séria que eles fizeram, e eles ficavam se martirizando e clamando ao Deus de Baal. Só que Elias ao mesmo tempo estava relaxado, porque ele já tinha passado pelo deserto, Deus estava com ele, ele já estava preparado para uma grande obra, e ele começou a zombar daqueles profetas. E ele falou: quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não saiu correndo daqui, e começou a tirar sarro daqueles homens. E naturalmente ele construiu ali um altar para o Senhor, colocou o boi, ele preparou ali aquele altar e ainda mandou derramar água sobre aquele boi. Irmãos, o homem estava numa ousadia tremenda, porque ele queria que o milagre fosse impressionante. Irmãos, então Elias orou, e ele fez uma oração: Deus, eu não aceito que a nação de Israel passe esse vexame. Honra o teu povo, Senhor. O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor está conosco, Senhor. E foi naquele momento, irmãos, que desceu fogo, e Deus ainda lambeu toda a água que estava em volta. E naquele momento, irmãos, no versículo 39, olha o que diz: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Todos reconheceram que apesar daquele tempo de opressão, o Senhor continuava no trono, o Senhor continuava vivo como nunca. Aleluia. E todos tiveram que reconhecer. E aí, irmãos, Deus teve misericórdia. Deus viu que aquele povo reconheceu, e a nação de Israel, porque Deus não estava preocupado com os profetas de Baal, Deus estava preocupado com a nação de Israel. Deus queria saber a resposta deles. E aí você tem que sair desse congresso com uma resposta na ponta da sua língua: o Senhor é Deus. Grandes coisas Ele fez por mim nesse congresso. Irmãos, nós estamos na metade ainda, tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Amém? E então Deus teve misericórdia, e Deus tocou no coração de Elias, e ele subiu ao monte com seu ajudante, e ele então começou a orar fervorosamente: Senhor, pode fazer chover de novo. O teu povo te reconheceu, Senhor. O teu povo abandonou a idolatria, eles viram que o Senhor é Deus. Faz chover, derrama misericórdia aqui sobre nós. E aí então o profeta começou a falar: vai contando para mim, o que você está vendo aí? Até que depois de muitas tentativas, ele voltou falando: Elias, não queria te desanimar não, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É pouquinho demais, Elias. Ele falou: não tem problema, meu filho, vamos sentar o pau, vamos correr. E a Bíblia diz que a unção, a alegria estava tão forte no coração deles, que Elias correu mais do que as carruagens. Veio uma unção do Sonic, sabe? Quem assistiu o filme do Sonic? Elias correu mais que o Sonic, ele correu na frente de todo mundo, meu irmão, porque ia cair um toró.
e veio a chuva regando a terra, trazendo frutos para a nação de Israel. Irmãos, esse é o nosso Deus, Deus que não quer nos castigar, Ele quer derramar bênçãos, mas Ele quer ver o nosso coração primeiro, amém? E a continuação, sabe o que aconteceu? O diabo ele não ia deixar quieto. Jezabel ficou furiosa, e ela pensou, quem esse homem pensa que é? Duvido que esse homem vai aguentar as trevas que eu vou lançar sobre ele. E ela falou assim, eu vou cortar a cabeça desse homem, eu vou matar ele até amanhã. Irmãos, nesse momento Elias não suportou, e ele fugiu para o deserto. Até agora nós falamos que os profetas fugiram, mas agora Elias fugiu. E ele chegou no deserto e ele falou, Deus, basta, eu não fui melhor do que os meus antepassados, eu não sou aquilo que eu pensava que era. Irmão, sabe como que eu vejo isso aqui? Eu vejo um espinho na carne, na vida de Elias. Lembra que Deus mandou um espinho na carne na vida de Paulo? Justamente depois de uma glória que Paulo tinha visto, ele tinha subido ao terceiro céu, e ele viu coisas que não dava para contar, porque ninguém ia entender, tamanha foi a grandeza da revelação. E a Bíblia diz, Paulo diz que foi enviado até ele um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Às vezes Deus permite situações, e tudo isso, irmãos, não é para o nosso mal, Deus permite, é para a gente não se ensurbebecer, porque Deus não divide a glória. E Deus sabia que Elias estava crescendo muito, e ele precisava ser podado mais uma vez. E ele então foi podado, por amor, o amor de Deus é tão grande, irmãos, que muitas vezes Ele permite situações como essa. E aquela mensageira de Satanás ameaçou ele, ele não suportou. Só que quando ele estava ali fraco, escondido, um anjo apareceu. Irmãos, aquele anjo trouxe comida, e a Bíblia diz que Elias estava dormindo, um sono pesado, e tamanha era a opressão sobre ele, opressão de morte. Irmãos, naquele momento, o anjo alimentou Elias, e ele voltou a dormir, mas o anjo pegou no pé dele, deu mais comida, e alimentou ele, e deu uma botija com água, e o anjo trouxe aquele alimento do céu, sobrenatural, porque ninguém explica, e aquele homem que estava fraco, que achava, chegou o meu fim, ele ainda percorreu 40 dias, fazendo aquele jejum, porque não tinha mais alimento. Ele percorreu 40 dias, irmãos, até que ele chegou numa outra caverna, e ali Deus apresentou para ele, e Deus apresentou numa brisa suave. Deus mostrou furacão, mostrou terremoto, mostrou um monte de coisa, e Deus não estava ali, porque Deus falou, olha meu filho, eu quero que você saiba, eu estou nas grandes coisas, mas também nas pequenas, eu não vou te abandonar, eu falo com você de um jeito particular, de um jeito único, você está acostumado com coisa grande, deixa eu te mostrar que as coisas pequenas também são milagres, amém? Glória a Deus. Quem já assistiu aquele filme Milagres do Paraíso? Lindo filme, né? Assista, tem na Netflix. No final do filme, eu adoro que eu vou contar o filme, mas assim, o que eu fiquei impressionado foram com os pequenos milagres, sabe? Então, Deus já tem feito milagres na tua vida, e você está preocupado com coisa grande, e você não contempla as coisas pequenas, amém? Então esse foi outro milagre. E depois disso, irmãos, o diabo se levantou, mas não tinha mais jeito, cada vez que se levantava, ele tomava uma. E aí um rei chamado Acasias ficou sabendo quem que é esse cara aí que manda acontecer, e ninguém para ele, nem Jezabel parou, porque Jezabel acabou morrendo, foi comida pelos cachorros, ninguém para esse cara. E esse rei mandou 50 homens ir atrás de Elias, e esses homens deram uma ordem, Elias, você tem que apresentar para o rei. Ele falou, vocês estão duvidando que eu sou homem de Deus? Deus, manda fogo nesses homens. Fogo consumiu esses homens, e o rei não se contentou, mandou mais gente, e fogo desceu, até que chegou um momento que veio mais 50 homens e falaram, Elias, pelo amor de Deus, a gente já entendeu o recado, não manda fogo na gente, vai lá por favor. Irmãos, esse homem estava na unção, ele estava no óleo, porque estava aprovado por Deus, amém? E depois do milagre, a Bíblia conta que ele separou o rio Jordão com a sua capa, ele simplesmente pôs a capa, o rio Jordão se abriu, não tinha mais limite, irmãos, porque ele passou pela experiência de ser tratado por Deus, amém? E por fim, o último sinal que todo mundo já sabe, Elias foi arrebatado. Não tinha mais espaço para essa terra, irmãos, não tinha mais, esse homem já estava no céu há muito tempo, e ele foi arrebatado, irmãos. Então esse é o nosso Deus, o Deus que nos prepara para coisas grandes. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, para nós orarmos.
Eu sei que para muitos o Espírito Santo já começou a falar. Eu sei que o Espírito Santo já começou a te tocar. Eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia, e eu sei que muitos aqui, em algum momento da história, da sua vida, a idolatria entrou no seu coração. Você parou de amar a Deus mais do que todas as coisas, e você amou a sua esposa, o seu esposo, as suas bênçãos, o dinheiro na conta. Algum momento a idolatria entrou e os céus fecharam, e você parou de sentir a glória do Senhor. Mas se Deus dá a palavra, Ele também honra com a palavra. Então fecha os teus olhos e você vai clamar ao Senhor, sem pressa. Você vai buscar a presença de Deus, e você vai clamar enquanto os louvores tocam, e você vai se render como você nunca fez, e você vai ser sincero com Deus, e você vai abrir o teu coração, porque o que Deus tem para você, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, mas Deus tem nos revelado pelo seu Espírito. Deus quer te revelar essas coisas grandes ao seu Espírito, e hoje pode ser o começo de um novo tempo na sua vida. Aleluia. Eu sei que muitos de vocês estão até gordos de tanta promessa que já receberam, tanta palavra, e Deus vai começar a manifestar esse dom. Ele vai avivar o dom que estava morto dentro de ti. Abra o teu coração e comece a falar com o Senhor. Aleluia. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, te clamando, Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai. Recebe, Senhor, o nosso coração no teu altar agora. Sonda, Senhor, o nosso coração. Vê se há em nós um caminho mau, Senhor, e guia-nos pelos caminhos eternos. Senhor, meu Pai. Pai, nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Pai, pessoas vieram de longe para esse congresso, Senhor, em busca de uma saída, uma resposta. A alma está seca, há muita seca, Pai. Já não chove há muito tempo nesse coração, Pai. Jesus, eu profetizo chuva. Chuva vindo sobre nós nessa noite, Pai. Chuva regando a terra, chuva trazendo milagres, curando feridas, curando, Pai, a amargura, curando, Senhor, esse coração amargurado, Pai, esse coração que muitas vezes, Pai, não perdoa. Jesus, perdoa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós aqui, Pai. Não estamos aqui dando ordens ao Senhor, estamos clamando por misericórdia. Estamos orando aqui fervorosamente, Pai, clamando por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Se você sentiu o desejo no coração, vem aqui na frente. Vamos levantar um clamor como igreja. Vamos levantar um clamor. E eu sei que o Senhor está te ouvindo aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor quis trazer essa palavra para você. O Senhor quer avivar a tua vida, quer restaurar sonhos, sonhos de casamento, sonho de ministério, sonho de prosperidade, sonho de alegria. Alegria vai voltar no teu coração. Arrependa-se, arrependa-se, confesse os seus pecados, confesse ao Senhor, e a unção de Deus, a presença e o sangue de Jesus vai te perdoar, e vai te lavar, e vai mandar embora todo medo, toda insegurança. Você que está ferido fisicamente, receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor. Vai orando em línguas. Vai, começa pela fé, depois as línguas te acompanham. Vai orando pela fé. Vai se enchendo do Espírito Santo. Vai se enchendo do Espírito Santo. Deus, Ele não vê a sua incapacidade, Ele vê a sua disposição. Ele vê a sua disposição. Aleluias. Ei. Vai tocando, Senhor, sobre esses corações feridos, Pai. Esses corações que precisam de cura, Senhor. Cura, Senhor. Que haja o bálsamo de Gileade, Pai, curando feridas purulentas, curando feridas da mágoa, Senhor. Sim, meu Deus. Sua presença é real. Que neste lugar
Meu Deus, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, meu Deus, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Então me renderei totalmente a ti. Aleluia, aleluia. Queremos o teu fogo aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Queremos o fogo do Senhor, Pai. Sim, papai. Queremos o fogo do Senhor, Pai. Yeah. Senhor, cada coração aqui, Pai, está levantando um altar, não de idolatria, não de idolatria sexual, não de idolatria moral, mas de idolatria. O inimigo está caindo por terra agora. Toda idolatria, Pai, que havia no nosso coração, Pai, já não há mais. Tem somente adoração ao Deus de Israel, ao Deus vivo e poderoso, Pai. Estamos construindo um altar, Pai, e nós somos o sacrifício vivo. Nós somos desse sacrifício vivo, Pai. Sim, papai. Somos desse sacrifício vivo, Sim, Pai. Senhor, queremos experimentar a Tua vontade nesta noite, Sim, Pai. meu Deus. Tua vontade é boa, perfeita, é agradável, Pai. Papai. Perdoa, Senhor, perdoa os doentes de coração, Sim, Pai. meu Deus. Sara-os de espírito abatido, Pai. Sara-os de espírito abatido, Senhor. Dá-nos a Tua direção, Senhor. Fala conosco, Pai, como o Senhor falava com Elias. Queremos ouvir, Pai, a Tua voz. Queremos ser boca profética nessa nação, Pai. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Tira o medo, a insegurança. Tira, Senhor. Do nosso coração, Pai. Levante as suas mãos. A sua presença é real. Ó Deus de Elias, aqui neste lugar. Ó Deus de fogo, sua presença é real. Ei. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Levante as suas mãos. Adore o Deus de Elias. Ei.
Continue orando, continue buscando ao Senhor. Nós não aceitamos um coração dividido, Pai. Nós queremos o Senhor. Entre com tudo, Pai. Entra com tudo na nossa vida, Senhor. Pai, libera os teus anjos para liberar as bênçãos. Todo mal que se levantou contra nós, contra esse congresso, caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo que é do inimigo, bata em retirada em nome de Jesus. Não aceitamos nada na nossa vida que tenha algum vínculo com as trevas. Nós somos da luz, Pai. Nós somos da luz, Senhor, e continuaremos te adorando, Pai. Nós nascemos para te adorar. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou do mundo, Pai, para te adorar, Senhor. O Senhor procura adoradores, Pai. Encontre nós aqui nesta noite, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. Oh, Senhor Jesus, vai manifestando no meio do teu povo, Senhor. Vai manifestando, Senhor, da tua graça, da tua unção, Pai. Oh, Senhor, nós esperamos em ti, Senhor. Esperamos do Senhor, Pai. A partir de hoje não vamos agir por conta própria mais, Senhor. Não vamos guiar, reger a nossa vida. A nossa vida é tua, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a darmos, Senhor, um brado de vitória, Pai. Um brado de vitória. Vamos, igreja, dê um brado de vitória. Não aceite, não aceite, não aceite, não aceite o pecado. Não aceite uma vida morna. Não aceite. Adora o Senhor. Rompa, rompa, rompa. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Que sinal você não precisa mais de sinal. Deus já te deu a palavra. Deus já te deu unção. Deus já te deu unção. Deus já te deu unção. Receba, receba do fogo. Receba, 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 receba o teu milagre. Aleluia. Aleluia. Deus é o Deus de sinais. Deus é Deus de maravilhas. Deus está operando. Deus está operando. Deus está movendo. Está trazendo cura. Cura. Cura para o teu povo. Aleluia. Cura, Senhor. Cura, meu Deus. Nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor já carregou sobre si, Jesus. E agora nós recebemos do teu milagre. Do teu milagre, do teu poder. Aleluia. Louvamos teu nome, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Senhor, que possamos ser arrebatados, Pai, como Elias, Pai. Queremos ser arrebatados no Espírito, Pai. Senhor, queremos arder de paixão. Que esse amor consuma o nosso coração, Pai. O filho estava perdido e foi achado nesta noite. Aleluia. Aquele que estava perdido foi achado. Aleluia. Louvamos teu nome, Senhor. Te adoramos, Deus de Elias. Te adoramos. Levante as suas mãos. Nós te adoramos, ó Deus de Elias. Te adoramos. Receba a intrepidez de Elias. Irmãos, muitas vezes a gente enxerga Elias como um cara muito acima de nós, mas a Bíblia diz, ele era humano como nós. O que faz a diferença é a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa dar lugar para Ele. Todos nós somos humanos aqui, irmãos, mas a diferença é o Espírito Santo. Você já entregou a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo.
Você precisa deixar Ele fluir no teu coração. Ele te escolheu pelo teu coração. Não pense que você é melhor do que ninguém. É porque Ele viu no seu coração um vazio, uma sede pelas coisas do mundo, e Ele teve misericórdia de você, e Ele agiu com graça, e Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus, e agora Ele te dá o Espírito Santo de Deus. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, é agora que você vai fazer isso. Não é amanhã, é agora. Para de procrastinar. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Você que deseja entregar sua vida para Jesus, estenda a tua mão, e nós vamos orar por você. Se você puder vir aqui na frente, vem aqui que eu quero orar por você. E você vai nascer de novo. Eu falo isso porque tem muitos pastores que ainda não se converteram. Um dia eu fiquei sabendo de uma pessoa me disse que um pastor de uma igreja com 1000 membros se converteu através de uma mensagem minha no YouTube. Ele conduzia 1000 pessoas e ele caiu em si que não era convertido. Então, reflita sobre a sua própria vida, e Jesus vai te perdoar. Ele vai transformar o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso clamor. Nós entregamos a Ti, Pai, o nosso coração, e cremos que o Senhor está aqui operando em nosso meio. E a partir de hoje, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais voltaremos a um jugo de escravidão. A partir de hoje, o jugo é de Jesus. É leve, é suave, e traz alegria do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos. Receba a ousadia de Elias. Elias foi ousado, sim, porque ele estava com Deus. Ele disse: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Mas nós fomos percebendo que no desenrolar da história, o pastor Antônio Júnior foi contando, já não era Elias que estava com Deus, era Deus que estava com Elias. Então levante as suas mãos. O menino da viúva morreu para que Elias pudesse saber que agora não era ele que andava com Deus, era Deus que estava andando com ele. Então levante as suas mãos. Senhor Jesus, cura, Senhor. Receba da ousadia que estava sobre o profeta Elias. Ei! Você que sabe que Deus já está contigo por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, cante comigo bem forte: sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, declare com fé: presença é real. Aleluia, aleluia. Aqui neste lugar, nós cremos, Senhor, nós sentimos, sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adora Ele, levante as suas mãos pela fé. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei.
Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Deixa eu te perguntar, tem alguém aqui que está sentindo uma dor no corpo? Algum desconforto? Quer receber uma oração? Vem aqui na frente. Vocês creiam na cura de Jesus. Creiam, Ele está aqui. E Ele vai curar completamente. Vocês têm que crer. Em nome de Jesus, Senhor, vai curando, Senhor, cada pessoa, Pai. Cada pessoa, Senhor, que precisa aqui de um milagre. O Teu poder curador está aqui, Jesus. Vai curando, Jesus, vai passando por este corpo, Pai. Vai queimando, Pai, todo desconforto, Pai. Senhor, vai tirando, Pai, toda dor. Vai tirando, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai. Todo câncer, Pai. Tudo aquilo que veio para a morte, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus essa doença. Pai, eu repreendo, Pai, todo mal contra essa vida. Essa pessoa, Pai, que está oprimida, Pai, por este mal. Em nome de Jesus, Senhor, vai curando, Senhor, esses enfermos, Pai, essas pessoas, eles creem, Pai, na Tua cura, Jesus, no Teu milagre, Senhor Jesus. O Senhor carregou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades, Senhor. Senhor, derrama, Pai, do Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Venha com os Teus anjos, Pai, fazendo cirurgia, Pai. Vai tirando, Pai, todo o seio, todo caroço nos seios, Pai. Vai tirando, Pai, tudo aquilo que oprime, que rouba alegria, Pai. Toda dor de cabeça, toda dor nos ombros, Pai. Vai curando, Jesus. Vai operando os Teus sinais. Senhor, Pai, nós queremos ouvir os Teus testemunhos, ó Pai. Queremos ver a obra do Senhor na nossa vida, Pai. Jesus, vai operando a cura, Jesus. Vai, Senhor. Nós liberamos, Pai, a Tua cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga a cura completa, Pai, sobre o Teu povo, Pai. Precisamos ser um povo sarado, Pai. Um povo sarado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Opera sinais, Senhor. Opera sinais e maravilhas no nosso meio, Pai. Sim, meu Deus. Opera, Senhor. Sim, meu Deus. Opera, Deus. Vai, Senhor. Deus. Vai liberando o Teu fogo, Pai, que consome, Pai, toda bactéria. Tudo aquilo, Pai, que aflige, Senhor. Tudo aquilo que causa dor, Pai. Dor nas juntas, Pai. Dor nos pés. Oh, Senhor Jesus. Opera, Senhor, Pai, nesta noite, Senhor. Pai. Nós estamos aqui crendo, Pai, no Teu milagre. Crendo, Pai. Não viemos aqui nesse congresso para brincar, Senhor. Quantos aqui, Pai, receberam o diagnóstico de morte, Pai? Quantos aqui, Pai, receberam o diagnóstico, Pai? Pai, que desde então tem sido, Pai, só tristeza dentro de lar, dentro de casa. Jesus, muda a nossa sorte, Senhor, muda a sorte do Teu povo, Pai. Alegra, Senhor, o Teu coração, o coração dessas pessoas, Pai. Faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos, Pai. Oh, Deus, que ela possa voltar no próximo congresso, segurando o bebê no colo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai operando, Jesus. Vai fazendo a cirurgia espiritual. Vai transformando. Vai limpando de dentro para fora, Senhor. Vai, Senhor, vai expulsando todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, crendo, Pai, no Teu milagre, no Teu poder, Senhor. Jesus, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando para a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Deus, vai, Senhor, quebrantando corações, Pai. Vai, Senhor Jesus, operando milagres, sinais e prodígios, Pai, no nosso meio, Pai. Oh, Deus, Tu és fiel, Senhor.
profetas no nosso meio, Senhor. Levanta profetas, Senhor, do Deus vivo. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Te entregamos, Pai, tudo nas tuas mãos, Pai. Senhor, é impossível, Pai, tocar em cada pessoa aqui nesta noite, mas o Senhor pode, Deus. Visita, Pai, essa pessoa que se sente a mais perdida aqui no nosso meio, a mais fria, Pai, a mais incrédula. Pai, o Senhor é com esse tipo de pessoa que o Senhor quer fazer a obra, o milagre. Pai, não nos deixe sair daqui, Pai, sem a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Dá um aplauso ao Senhor, queridos.